fala, a gente ainda tem uma dificuldade de pisar lentamente na terra, ou como a Geni fala, né, dessa ideia de posse que adoece a terra, que adoece nossos corpos, nossas mentes, nossas relações, consequentemente. E é nesse sentido, não vou me estender muito, né, que eu abro esse diálogo, trazendo a seguinte pergunta para os nossos convidados. Quais são, então, essas ideias que a gente pode fortalecer coletivamente para adiar o fim do mundo? Eu passo a palavra agora para Ailton Krenak. A gente vai ter uma primeira rodada de 15 minutos de respostas para cada um e, posteriormente, uma rodada de perguntas direcionadas. Então, com a palavra, Ailton. Porã. Boa noite. Nherê Porã. Nherê Porã pode ser traduzido como as boas palavras. As boas palavras. Com as boas palavras eu quero saudar a todas, todos. Quero saudar a minha querida irmã, essa minha parente do povo Guarani, que é a Geni Nunes, que tem feito um trabalho muito, muito, muito importante, que é o de trazer uma visão feminina, trazer uma visão da terra, que reivindica, de certa maneira, um lugar muito antigo, um lugar ancestral, que foi retirado do ser feminino quando se instituiu o patriarcado global. A gente vive um planeta onde o jeito de pensar o mundo e as técnicas e as ferramentas de modelagem do mundo são masculinas. Elas foram feitas por um ditame, por um pensamento patriarcalista. Ele vem... para quem não tem costume com a palavra, com a expressão patriarcado, lembrem-se de Moisés, lembrem-se de Adão, a quem é atribuído no Ocidente a origem dos humanos. Os humanos tiveram origem, então, numa instituição patriarcal que prevalece na história da humanidade depois de muitas lutas ao longo dos milênios de história antiga. Independente da cultura que a gente pertença, se você veio da Europa, se você é filho dos italianos, dos alemães ou dos árabes, você está educado, assim como muitos de nós aqui no continente americano, por uma cultura, por uma reivindicação de uma ancestralidade comum que é patriarcal.
É raro você encontrar uma sociedade que diz que a origem do seu mundo foi feminino, ou é, salvo exceções. Na África, por exemplo, a Grande Mãe, ela é reverenciada por muitos povos em diferentes lugares do continente africano. O patriarcado não se implantou em todas as culturas da Ásia e da África. Ele é hegemônico na Europa e ele tem fortes raízes fincadas na América, porque quem colonizou a América foram os europeus, não foram os africanos. Os povos africanos foram trazidos para cá contra a vontade deles, mantidos aqui prisioneiros durante séculos. Quando finalmente conseguiram se libertar dessa escravidão, muitos deles também já estavam convertidos ao patriarcado. Quer dizer, o colonialismo e o patriarcado são dois remos da mesma canoa, colonialismo e patriarcado. Quando eu olho a história colonial, eu fico pensando, será que se as mulheres tivessem prevalecido na ordem de governança do mundo, o mundo teria virado essa bagunça toda? A gente teria saído jogando as canoas para cima dos outros, assaltando os outros continentes, subjugando os outros povos, se fossem as nossas avós, as nossas bisavós, e não os nossos avós, no sentido de gênero. Aí agora nós estamos no século XXI, todo mundo foi embalado numa longa história de colonização de si mesmo e do mundo, e agora nós temos dificuldade para olhar ao nosso redor e imaginar como é que nós vamos fazer um movimento diferente do desenvolver-se por um movimento de envolver-se. Porque o envolvimento não é só do ponto de vista da ecologia, do nosso organismo humano com a Terra, de quem nós nos separamos faz tempo. Tanto que a gente chama ela de meio ambiente. Ela, a Terra, é o meio ambiente. Nós somos o quê? Nós somos mosquitos? Somos insetos? Somos alguma coisa estranha ao corpo da Terra, a ponto da gente tratar ela como uma plataforma separada do corpo da gente? Eu insisto que cada um de nós, cada pessoinha que nasce, cada criança que vem ao mundo, ele é uma capilaridade do corpo da Terra. É como nossos poros. Nós somos os poros do organismo da Terra. Se ela fica doente, a gente fica doente. Se ela espirra, a gente morre. Então nós precisamos ter consciência disso e descobrir esse envolvimento. Como fazer esse envolvimento? Como fazer? É tão bonito ver vocês todos aqui acorrendo a um encontro desse, com essa disposição tão simpática de se sentarem uns ao lado dos outros, de se reconhecerem num instante como uma comunidade. Comunidade. Porque a gente tem uma disposição, naquele instante, a gente vira uma comunidade. Então, na verdade, é uma comunidade de propósito. O nosso propósito agora é nos reunir aqui debaixo dessas árvores maravilhosas, sob uma lua, para a gente conversar acerca de temas que estão nos incomodando, igualmente a todos. Nós estamos todos preocupados com o aquecimento global. A gente é bombardeado por esse tipo de notícia toda hora. Enquanto a gente só escutava a notícia, a gente ainda conseguia dizer, bom, mas isso talvez não seja verdade. Mas quando um estado inteiro, vizinho nosso, afunda na lama, a evidência de que está rolando alguma coisa esquisita fica na nossa cara. A gente fala, peraí, mas meus tios, meus parentes lá estão tudo afogados. Então não é brincadeira. O clima também não para. Em alguns lugares o aquecimento está tanto que a grama, no mês de maio, final de maio, junho, a grama está toda seca. O gramado está tudo seco. Quer dizer, o ar seca. Nós experimentamos uma mudança na nossa respiração, no nosso bem-estar. É um incômodo. É isso que nos está
juntando aqui agora de noite. Olha que curioso, o que está nos juntando é um incômodo. Quer dizer, se a gente tivesse todo mundo muito tranquilo, ninguém ia sair de casa para ficar aqui de surpresa debaixo das árvores, falando, peraí, mas vai cair sereno. Ainda bem que eu não vim só de camiseta. Eu estava achando, nossa, calor o dia inteiro. Aí eu falei, pode ser um exagero, mas eu vou pôr algum agasalho. Então, minha solidariedade com todos que vieram de Manguinha de Fora. Ninguém aqui vai se preocupar com aquecimento global. Hoje vocês vão falar, mas aqui não tem nada quente. Nós estamos com um frio global. Um frio, tem sensação térmica de friagem. Então, olha, que bom reunir uma comunidade, mesmo que movida por um incômodo, para a gente pensar nisso que está ali no painel, que é futuro. Essa quase que interrogação sobre o que é mesmo que está escrito ali? Ideias para adiar o fim do mundo. Perspectivas. Então, o que seriam essas perspectivas dos povos originários sobre um evento que é global e que afeta a todos nós? Qual a especial observação que esses povos originários fizeram ao longo da história que serve de atualização para os outros povos que não observaram? Seria uma ótima oportunidade para a gente ouvir a nossa querida Geni relacionar essa minha introdução ao tema com a observação sobre ancestralidade. Todo mundo que tem mais de 50 anos aqui deve achar uma novidade extraordinária que todo mundo agora reivindica essa tal de ancestralidade. Eu estou considerando todo mundo que tem mais de 50 anos, porque os que têm menos de 50 anos talvez até convivam com essa novidade introduzida na nossa linguagem, de se referir a alguma coisa como ancestral, já integrado no pensamento, sem dificuldade de compreender o que está se referindo. Ao ponto de alguém querer dizer que já tem uma cozinha ancestral. Cozinha ancestral? Será que é a cozinha da minha avó? Não, não é a cozinha da minha avó. Da minha bisavó? Também não é, porque não caberia a expressão ancestral. Ancestral aqui está se referindo a uma grande ordem de gerações e gerações que nos antecederam e que instituíram o modo de pensar que nós temos hoje, o modo de estar no mundo, de habitar o mundo e de reproduzir o mundo. Porque às vezes a gente pensa que esse mundo vai acabar, ou que esse mundo está em risco de acabar, como se não fôssemos nós que produzimos mundo. O mundo existe porque a gente produz ele. E é maravilhoso uma cultura que consegue se perceber como produtores de mundos, produzir o mundo, reproduzir o mundo. Mundo não é a mesma coisa que planeta, né, gente? Mundo é uma abstração instituída pela nossa diversidade cultural, pelas cosmovisões que cada povo instituiu. Existe uma cosmovisão que afeta a quase que todo o pensamento ocidental, que é a ideia de que esse mundo Terra é uma criação divina, e que nós recepcionamos isso como se fosse um panetone, que a gente até o final da festa teremos comido. É essa a ideia ocidental. A ideia ocidental é que o mundo é um bolo maravilhoso que a gente vai comer.
A gente vai comer tirando minério, tirando água, tirando solo, porque a cada safra, o que nós colhemos quando a gente tira os frutos da terra? O que nós colhemos, gente? Quando a gente colhe o trigo, quando a gente colhe a soja, quando a gente colhe a cana, quando a gente colhe a laranja, nós estamos colhendo terra. Laranja é matéria da terra. Se não tiver uma terra boa, não tem laranja. Não tem banana, não tem cana, não tem nada. Se a terra ficar doente, a gente não tem essa prosperidade. Então, nós produzimos mundo. A gente produz um mundo melhor ou um mundo pior. Mas, definitivamente, nós não temos nenhuma capacidade de acabar com o mundo. Nós somos muito incompetentes. Né? Mesmo esses caras que ficam dizendo que vão fazer uma guerra nas estrelas, soltar foguete no espaço, eles são muito agitados. Eles vão morrer antes de fazer essas coisas, de tanta agitação. Então, nós podemos, pelo menos, nesse lado epistemológico, nessa narrativa sobre o mundo, nós podíamos considerar que a gente não está tão mal assim. Nós podemos construir mundos melhores do que esses que nós estamos hoje passando para as novas gerações, que alguns deles olham para a gente e falam, não acredito que vocês estão largando isso para a gente. Né? Imagina a turma que está agora com 20 e poucos anos, alguns estão fazendo graduação, outros já estão terminando, eles olham ao redor e viram e falam, não dá, entendeu? Você é engenheiro? Eu conheço alguns novos engenheiros que depois de concluir viraram e falaram, não vou ser engenheiro, não, dá um tempo, vou fazer outra coisa. Por quê? Porque as nossas universidades despejam no mercado de trabalho milhares de engenheiros todo ano, talvez todo semestre. Despejam milhares de engenheiros no mercado de trabalho. Eu não estou falando só do Brasil, no mundo. No mundo inteiro, engenheiro é, digamos assim, o item da vez. Produzem engenheiros como se produz pipoca. Então, aquela multidão de engenheiros ficam por aí tentando botar as ideias deles em ação. Mas todos estão movidos por uma ideia que é desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu estou torcendo para aparecer um dia uma turma que diz, agora nós somos os engenheiros do envolvimento. Nós vamos desenvolver tecnologias, nós vamos desenvolver projetos, nós vamos propor modos de habitar o mundo que envolve o ser humano com a Terra. Envolve. Torna ele mais resiliente, torna ele, digamos, menos furioso. Ele não precisa fazer arma para sair matando ninguém, porque agora ele vai se dedicar a conhecer o organismo da Terra e se beneficiar desse fantástico organismo da Terra que a gente chama, ora, de planeta. Planeta é uma coisa tão... parece um robô planeta. O planeta robô. O que é um planeta? Um planeta é aquela coisa que a ciência ocidental gosta de dissecar como se fosse um pedaço de pedra. Não entende que esse organismo é vivo, que lá no final dos anos 70, 80, gente como Carl Sagan, a outra cientista que, por coincidência, era a esposa dele, a Lynn Margulis, que conduziu junto com James Lovelock e com outros cientistas um projeto dentro da NASA que tinha o objetivo de desenvolver a teoria de Gaia, uma teoria científica mostrando que o organismo da Terra é vivo. O organismo da Terra é vivo. E atribuíram a esse organismo o nome de Gaia. Gaia. Então, se alguém disser que esse organismo fantástico que nos produz e que nós estamos dentro dele é um organismo vivo, Gaia, é um convite incrível para a gente sair do pesadelo climático, dessa espécie de
ai meu Deus, o mundo vai acabar, e pensar o que nós vamos fazer para esse mundo ficar melhor, não para ele ficar pior. Enquanto a gente for movido pela ideia do desenvolvimento, nós vamos nos afastar da nossa relação com esse organismo vivo e vamos nos tornar realmente uma humanidade bem precária, sujeita a sustos e tempestade. Isso é óbvio, não é nenhuma mistificação. E eu soube que eu já encerrei. Obrigado.